Voltei já com mais uma questão pra gente, né? Agora a questão de número 3, uma questão do Enem. Note que eu não coloquei a primeira parte, tá certo? Eu vou ler. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 kg, que é o peso pena, eles foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram-se então 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens desses atletas estão nesse quadro que eu coloquei aqui para vocês, tá certo? Pois bem, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre quais atletas? Lembrando que pela regra do torneio, a luta vai ocorrer entre o atleta mais regular e o atleta menos regular. Sabe como eu falei isso para vocês na minha explicação? O mais homogêneo e o menos homogêneo, mais heterogêneo. Pronto, o Enem veio com uma questão muito parecida, né? Os termos, como eu expliquei para vocês. Vamos lá? Gente, então aqui estão os atletas, aqui estão seus devidos pesos do primeiro atleta, tá legal? Aqui estão os devidos pesos do segundo, do terceiro e do quarto atleta, né? Notem que eles têm um peso máximo de 66 quilos na categoria. Então, na última pesagem eles estavam bem gordinhos aqui, ó, e aí eles malharam e as dietas para que no dia da última pesagem eles estivessem dentro do peso permitido, né? Então estão até 66 quilos, tá bom? Muito bem. Mas não me interessa média para isso, nem me interessa mediana, sabia? Isso aqui foram dados para desviar a sua atenção na questão. Que na verdade, a regularidade dos pesos, quem é mais regular e quem é menos regular nos seus pesos, são aqueles que vão ter os seus desvio padrão, entendeu? Me dá o grau de afastamento em relação à média de seus pesos. Entenderam, gente? Não interessa a média, tá? Me interessa aqui, para eu dar essa regularidade, o desvio padrão. Tipo assim, quem é mais regular? Ou seja, quem é mais próximo do peso, né? Da média, de sua média dos pesos, né? Quem está mais próximo? Aquele que tem o menor desvio padrão. Esse cara aqui, ó. Esse é o mais regular dos 4 atletas. Entenderam? Por quê? Porque ele tem um desvio padrão mais baixo. Ou seja, ele oscilou menos em relação à média, a sua média de peso. Entendeu? Foi batido a média dos pesos, 75, 70, 65. A média dele foi 70, mas ele estava muito próximo dessa média desse peso, tá certo? Lá no final ele ficou com 65 quilos, né? Mas não é o mais magrinho, o mais leve deles, não. Mas isso não quer dizer o que eu quero. O que eu quero saber exatamente o que? O mais regular. Então o mais regular é esse cara aqui, é o 3. Beleza? É o atleta 3. E o menos regular é aquele que tem o maior desvio padrão. Entendeu? Ou seja, esse cara, apesar de ter uma média 71, seus pesos aqui, ó, anteriores estão muito distantes da média. Isso significa dizer que ele tem um desvio padrão o quê? Muito alto. Então ele é muito regular. Entendeu? Ora ele está muito pesado, ora ele está muito leve. Então ele houve o quê? Um grau de afastamento bem alto em relação à média. Entenderam, gente? Então o menos regular, no caso, é o 2. Certo? Agora, e o que é a mediana mesmo, hein? O que é a mediana? Como
é que se calculou isso aqui? Só por curiosidade, porque nós já temos a resposta, né? Após a primeira luta foi entre os atletas 2 e 3. 2 e 3, letra C. Pronto. A questão está resolvida. Mas eu quero tirar uma dúvida aqui. O que representa a mediana? Ah, a mediana é o termo central, né, desses pesos colocados em rol. Ele aqui está em rol. Ah, na ordem decrescente ou crescente. Quem é que está no meio? 72. Entendeu? Põe esses caras em rol. Ele está em rol. Quem está no meio? 65. Põe esses caras no rol. Está em rol. Quem está no meio? 70. Põe no rol. Quem está no meio? 71. Certo? Então aqui eu escrevi errado. Aqui é 77. 80, 77 e 62. Deixa eu olhar aqui. 80, 77 e 62. Desculpa, só botei errado aqui o número. Tá? Então aqui está em rol, o cara que está no meio, tá certo? Poderia esses elementos não ter sido dados em rol, bastaria você ver essa distribuição em rol, o elemento do meio, porque o elemento do meio, porque a minha quantidade é ímpar, então sempre vai existir um elemento central e ele é a mediana. Joia? Massa? É pressão, doutor. Aqui a gente vai e volta rapidinho. Valeu, galera!